Olá, professores. O meu nome é Elton Martins. Eu sou aluno do doutorado em Linguística da Universidade Federal do Ceará. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Mais PAIC, que é o Mais Programa de Alfabetização na Idade Certa. E na aula de hoje nós vamos discutir um tema muito pertinente para a formação de professores de linguagem de um modo geral, e especialmente para a formação de professores de língua portuguesa, tanto no ensino fundamental, como no ensino médio, como até na universidade, que é o tema que eu pesquisei no meu mestrado e pesquiso agora no doutorado, abordagens de ensino de gramática em livros didáticos de língua portuguesa. Então, no nosso primeiro slide, a gente tem a apresentação dos 3 tipos de abordagens de ensino de gramática: a abordagem prescritiva, a abordagem descritiva e a abordagem produtiva. Essas abordagens elas surgiram no ano de 1974 com a publicação de uma obra de 3 autores britânicos chamados Halliday, Mackintosh e Strevens. Eles trabalharam em diversas universidades britânicas, na Universidade de Oxford, na Universidade de Londres, e eles decidiram criar uma teoria que sistematizasse o ensino de língua inglesa como língua materna na Grã-Bretanha, porque eles percebiam diversas dificuldades de aprendizado das crianças britânicas, então eles quiseram entender como a forma que os professores ensinavam gramática e como isso era repassado para os materiais didáticos influenciava a forma de as crianças aprenderem a língua inglesa. Então, a primeira abordagem deles, que é a abordagem prescritiva, ela é aquela abordagem que eu diria que é a mais conhecida pelos professores de língua de uma maneira geral, especialmente pelos professores de língua portuguesa. É a abordagem da regra pela regra. É o ensinar o aluno uma regra para que ele adeque a sua forma de se expressar àquela regra específica. Porque nós, professores, vocês, professores, todos nós sabemos que o nosso aluno ele não chega na nossa escola vazio. Ele chega na nossa escola sabendo de algo, ele já domina a língua materna, ele já domina a língua portuguesa, mas ele domina um determinado padrão que é o padrão que não é o aceitável, digamos assim, na maioria das manifestações sociais ditas cultas ou normativas. Então, esse padrão ele precisaria ser adequado até se tornar um padrão normativo que alguns autores chamam como culto e outros autores da linguística já desconstruíram esse conceito, mas é o padrão normativo, o padrão, por exemplo, de uma redação de vestibular. Então, esse padrão de normas da gramática, ele está dentro da abordagem prescritiva de ensino da gramática. Foi essa abordagem que conduziu à elaboração de diversos livros didáticos e de diversas gramáticas normativas da língua portuguesa. A outra abordagem é a abordagem descritiva, e como o próprio nome já diz, ela procura descrever os mecanismos de funcionamento da língua. Então, essa abordagem ela já condiz um pouco mais com os estudos atuais da linguística moderna, da linguística pós-saussuriana. Esses estudos eles demonstram que o aluno ele já possui uma bagagem que o professor ele também deve se preocupar em descrever essa bagagem do aluno. A abordagem descritiva, na verdade, é a abordagem que explica os mecanismos de funcionamento da língua, independente de eles estarem sendo usados dentro de uma norma padrão ou não. Então, a abordagem descritiva ela leva o aluno a entender que a língua funciona assim, mas que também pode funcionar dessa outra maneira. A terceira abordagem, que é a abordagem produtiva, é a abordagem que mais se encaixa com os estudos de linguística aplicada, de formação de professores de línguas, de ensino de gramática. É a abordagem que leva o aluno a produzir a partir do que ele já tem e a partir dessa produção a ir adequando, a ir conhecendo os novos mecanismos da língua e adequando o que ele já sabe àquilo que ele pretende saber e aquilo que ele precisa saber para se expressar normativamente bem, digamos assim. Então, no slide seguinte, a gente começa a apresentar exemplos de alguns exercícios dessas 3 abordagens, certo? Esses exercícios foram tirados de alguns livros didáticos que eu pesquisei na minha dissertação e que eu tenho pesquisado para a minha tese, e eu vou mostrar para vocês como esses exercícios se encaixam dentro de cada uma dessas abordagens, como o professor pode trabalhar com elas. Nesse primeiro exercício,
nós vamos avaliar a abordagem de ensino de gramática contida nele e as propostas que para que o professor realize uma aula de língua portuguesa baseada num exercício desse tipo, aproveitando a abordagem que ele tem. Então, o exercício diz que em suas aulas de literatura, ao estudar a organização sonora dos poemas, você precisará determinar a quantidade de sílabas métricas dos versos. Conheça 3 das regras básicas utilizadas nessa contagem. Então, o exercício, resumindo, ele fala sobre a divisão das sílabas poéticas em um poema, certo? Então, ele coloca o primeiro exemplo. Ele fala das sílabas gramaticais de um verso de um dos poemas do Gonçalves Dias, né? A vida é combate. Depois, ele reconta essas sílabas, não como sílabas gramaticais, mas como sílabas métricas, né? A vida é combate, como vocês podem ver aí pelos slides. Como sílabas métricas, esse verso possui 5 sílabas métricas. Como sílabas gramaticais, ele possui 7 sílabas gramaticais. Esse exercício, gente, nós, a princípio, acreditamos que ele se tratasse de um exercício descritivo, uma vez que solicita o desmembramento dos versos de pequenos trechos de poemas, o que nos leva a pensar que esta seria uma maneira de descrever a estrutura do texto poético, vocês entendem? Mas nós percebemos que tal proposta de divisão silábica é, na verdade, uma prescrição recomendada na análise do texto poético. Então, os autores eles estão prescrevendo que o texto poético seja analisado dessa forma. Eles não estão descrevendo a estrutura do texto poético. O comando do exercício é para que o aluno conte, ou seja, ele está prescrevendo uma receita para que o aluno entenda a constituição dos versos das sílabas métricas dos versos de um texto poético. Então, não há linguisticamente nenhum recurso lógico que permita desprezar a última sílaba, que é o que eles fazem na contagem das sílabas métricas. Então, a última sílaba de um verso de um texto poético, ela é sempre desprezada na contagem das demais sílabas poéticas. Então, isso já não é uma descrição, porque ele não está descrevendo como o texto poético realmente está estruturado em termos de quantidades silábicas. É uma prescrição, porque ele está prescrevendo uma maneira específica, certo, de contar as sílabas dos versos de um texto poético. Então, esse exercício, apesar de ele, no princípio, apresentar um viés que a gente pensava ser descritivo, ao longo dos estudos e das reflexões, ele foi mostrando que, na verdade, ele tinha um viés muito mais prescritivo do que descritivo. No próximo slide, a gente tem um exercício bem diferente dentro desse mesmo autor, era inclusive o mesmo livro didático. Ele diz o seguinte: imagine que você está vivendo uma paixão secreta por uma pessoa de seu círculo de amizades, mas não encontra meios ou coragem para se declarar a ela. Certo dia, essa pessoa lhe faz um convite para uma festa, e no diálogo, a pessoa usa uma dessas 2 frases. A frase número 1, diga se você irá à festa, e a frase número 2, diga que você irá à festa. É um exercício bastante interessante. A opção A, ela pede para que o aluno classifique as conjunções que e se, e a opção B pede qual delas faria seu coração bater mais forte e por quê. No slide seguinte, a gente tem a explicação. Porque, por exemplo, enquanto que o autor pede para você explicar apenas a classificação das conjunções que e se, ele ainda está dentro de uma abordagem descritiva-prescritiva. É descritiva porque está descrevendo os mecanismos de funcionamento da língua através de 2 conjunções, que e se, mas também é prescritivo porque ele manda um comando, certo, para o aluno, que é o comando da classificação. Mas no item B, ele já parte para um viés produtivo, porque ele quer que o aluno entenda o sentido do uso de uma conjunção ou outra. E se o aluno for bastante esperto, ele vai entender que quando eu diga se você irá à festa, é algo mais evasivo. A pessoa está na dúvida e ela realmente quer saber se você vai à festa ou não. Então, você tem aí uma conjunção condicional. Mas quando a pessoa diga que você irá à festa, ela já é mais
incisiva, ela já é mais forte, ela deseja que você vá à festa. Então, ela quer que você diga isso, ela quer que você diga que você irá à festa. Então, nós percebemos uma nuance diferente nessas duas conjunções que leva o aluno a pensar melhor no uso de uma ou outra. Então, essa já é uma abordagem produtiva. No próximo slide, o que a gente pode ver é um exercício bastante prescritivo. Ele apresenta uma placa, certo, com alguns erros ortográficos, erros, entre aspas, porque esse conceito de erro ele já vem sendo bastante desconstruído dentro da linguística, principalmente na linguística aplicada. Então, ele pede para que o aluno transcreva no caderno as palavras que apresentam diferença em relação à norma padrão, em relação à convenção, e para que o aluno escreva essas palavras de acordo com essa convenção. Esse exercício ele é bastante prescritivo porque ele está prescrevendo, certo, a maneira correta, digamos assim, de o aluno escrever as palavras. Não é que um exercício desse tipo ele seja errado ou ele seja inadequado, mas é que, como a gente vê na explicação do próximo slide, ele é um exercício que ele fecha muito a compreensão do aluno entre o que é certo e o que é errado. E ele sequer se liga no sentido que as frases, que as expressões daquela frase que estavam lá na placa mostraram. Então, propostas como esta chamaram muito a nossa atenção pelo fato de ainda conduzirem o aluno a essas duas polaridades, o que é certo e o que é errado na língua, propondo que os estudantes reescrevam as estruturas de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, é um exercício claramente prescritivo. No próximo slide, a gente tem mais um exemplo de exercício em que a gente tem aí a propaganda de uma revista, dizendo o seguinte: fazemos revistas para serem vistas e revistas. Então, o livro propõe o seguinte: o livro propõe que o aluno analise essa frase do ponto de vista morfossintático, mas também ela pede que o aluno analise essa frase do ponto de vista semântico. O que é que os autores quiseram dizer com nós fazemos revistas para serem vistas e revistas? A gente tem de entender o significado dessas palavras revistas e vistas. Revistas em que aparece duas vezes e vistas. Quando eu digo fazemos revistas para serem vistas e revistas, eu posso ter dois sentidos aí. Eu posso estar querendo dizer que eu faço revistas para que elas sejam vistas e sejam vistas novamente. Ou seja, para que o leitor ele se sinta encantado, ele se sinta apaixonado, ele se sinta atraído por aquela revista, de modo que ele possa vê-la e revê-la quantas vezes quiser. É como eu dizer que eu escrevo um livro para ser lido e relido, eu dou uma aula para ser vista e revista, para ser assistida e reassistida. Mas ele usa um joguete linguístico aí com o verbo rever, né, no particípio, e ele diz fazemos revistas para serem vistas e revistas, também no sentido de para serem realmente revistas, revistas muito boas, revistas efetivas, revistas que tragam muitas informações, revistas ricas em conteúdo, que também se encaixa com a primeira ideia, com o primeiro sentido, de que são revistas para serem vistas e vistas novamente. Então, uma revista que ela é muito boa, que ela é realmente a revista, que ela é boa o suficiente para chamar a atenção do leitor, ela vai ser vista e vista novamente. Então, como a gente vê na explicação do slide seguinte, esse exercício ele teve um cunho descritivo no início, porque ele pediu para o aluno se ater às classificações morfossintáticas dos verbos, né, das palavras da frase, mas também ela parte para o viés produtivo, porque ela quer que o aluno entenda o sentido, né, o porquê que o autor usa a palavra revistas, tanto como um substantivo, como um particípio do verbo rever. Então, a gente classifica esse exercício também como um exercício produtivo. Ele pode até partir da descrição e da prescrição, mas ele chega a uma produtividade. Ou seja, ele chega ao sentido, ele chega à semântica da língua, ele atinge o nível discursivo. Finalizando com esses exercícios, nós quisemos mostrar que o professor ele tem muitas opções de escolhas de livros didáticos e de escolhas de trabalho para aulas de língua portuguesa. Então, a gente não pode escolher o livro didático simplesmente pela editora ou pela propaganda que a editora faz ou pela grandiosidade aparente do livro. A gente tem de fazer uma análise mais profunda para ver se, de fato, os exercícios eles são
apenas descritivos e prescritivos ou se eles conduzem o aluno a uma interpretação do nível semântico da língua, do nível discursivo da língua. Então, nós acreditamos que a escolha de um ou outro tipo de ensino mostrada nos exercícios contidos nos livros didáticos, influencia o modo como o professor abordará as questões de língua no trabalho em sala de aula. Por isso é que a nossa recomendação é que o professor sempre faça essa análise do livro didático, buscando livros que tenham exercícios com essa condução, que se eles partam do que for prescritivo ou do que for descritivo, mas que eles não fiquem só no nível da prescrição e da descrição, mas que eles cheguem ao nível da produção linguística. Nós esperamos que essas breves palavras possam ser pertinentes à formação de vocês, possam fazer vocês refletirem sobre a escolha do livro didático de língua portuguesa das séries em que vocês trabalham. Eu agradeço muito a oportunidade pela aula, agradeço muito a oportunidade de falar sobre o meu objeto de pesquisa, que tem tanta relação com a formação de professores. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.